Olá, pessoal! Iniciamos hoje a última fase desta primeira etapa de cálculo estequiométrico, beleza? Então, mais uma vez, vamos retomar os 4 passos para resolver qualquer exercício de estequiometria. Então, primeiro montar e balancear a reação química, depois escrever as proporções em mols. Terceiro passo bastante importante, adaptar as proporções em mols às unidades usadas no enunciado do exercício. E por último, fazer a regra de 3 e resolver o problema, tá certo? Daqui a um tempo vocês já vão estar falando isso decore salteado, de tanto é que eu estou repetindo para vocês. Vamos lá então. Qual é a equivalência de um mol? Então a gente já falou só de mol, né? Relacionando apenas mols nas equações. Relacionamos mols com massa, relacionamos mols com número de moléculas. Então, hoje, por último, nessa última etapa dessa primeira parte de estequiometria, a gente vai relacionar mol com volume. Lembrando que quando eu falo em volume, eu vou estar trabalhando com substâncias no estado gasoso, ok? Muito bem, retomando o assunto de gases que nós já falamos anteriormente. Então, o volume molar. O que é o volume molar mesmo? O volume de 1 mol. Então, o volume molar na CNTP é 22,4 litros para 1 mol, volume molar. Agora, e se não tiver na CNTP, o que eu tenho que fazer? Usar a lei dos gases ideais, PV-NRT, ok? Lógico que se você não estiver na CNTP, o exercício vai te dar as outras informações, beleza? A gente vai ver um exemplo de cada situação que vocês poderão encontrar nos exercícios que vocês vão resolver, certo? Então vamos aos exercícios. Então, o primeiro deles, considerando a reação de formação de amônia, NH3, então eu tenho nitrogênio mais hidrogênio formando amônia. A pergunta é: quantos litros de amônia são obtidos a partir de 3 litros de nitrogênio, considerando todos os gases na CNTP? Tá na CNTP? Tá fácil. Vamos lá? Primeiro passo: escrever a equação e fazer o seu balanceamento. Então vamos lá aqui, ó. Tenho 2 nitrogênios aqui. Quantos nitrogênios eu tenho que estar lá? Isso mesmo, 2. Agora eu tenho 6 hidrogênios aqui. Quantos hidrogênios eu tenho que ter nos reagentes? 6 também. Equação balanceada, vamos ao segundo passo, anotar as proporções. 1 para 3 para 2. Agora o que a gente tem que ver? Ir lá no exercício, identificar as informações dadas e o que é que você quer calcular. Vamos lá. Então, quantos litros de amônia? Então, onde vai o meu X? Embaixo da amônia. São obtidos a partir de 3 litros de nitrogênio. 3 litros de nitrogênio. Onde eu ponho os 3 litros? Embaixo do nitrogênio. Muito bem, chegamos à terceira etapa. Adaptar as informações. Veja que todos os gases estão na CNTP. Então, o que a gente sabe? Que 1 mol na CNTP é igual a 22,4 litros, ok? Então, vou lá transformar 1 mol, 22,4, 2 mols, 44,8. Montei a minha regra de 3, resolvi a minha regra de 3 e cheguei que a quantidade de volume, 6 litros de amônia foram produzidos a partir de 3 mols, perdão, a partir de 3 litros de nitrogênio. Ah, professora, mas eu não poderia ter utilizado 1 mol para 3 litros e 2 mols para X, né? Ia dar a mesma coisa. A Júlia me perguntou isso na live quando a gente falou de relacionar mols com o número de moléculas. E a resposta é sim, eu posso utilizar. Por que é que eu posso? Ah, professora, você sempre fala, né? Uma mesma substância usa sempre as mesmas grandezas. Por que agora eu posso misturar tudo? Porque
1 mol é equivalente a 22,4 litros na CNTP. Não vai mudar, é sempre esse mesmo valor. O que eu fiz aqui? 22,4 vezes 1 e aqui 22,4 vezes 2. Então, eu multipliquei o 22,4 pelos meus dois fatores. Por isso que eu poderia utilizar 1 mol e 3 litros, 2 mols e x, e chegaria no mesmo resultado, tá bom? Professora, não entendi nada do que você falou. Então, esquece essa última parte e usa a terceira etapa, o terceiro passo, de fazer sempre as adequações e deixa sempre na mesma grandeza, ok? Chegamos em 6 litros de amônia, certo? Resolvemos um exercício com gases na CNTP. Agora a gente vai a um exercício sem estar na CNTP. Então, muito bem. O peróxido de bário é esse bonitinho aqui, se decompõe a altas temperaturas de acordo com a equação. O que é uma reação de decomposição? Eu tenho uma substância apenas como reagente e vou formar duas ou mais substâncias diferentes como produtos, tá? Estou decompondo. Determine o volume de oxigênio liberado a 27 graus Celsius e 1 atm na decomposição térmica de 33,8 gramas de peróxido de bário. E aí o exercício me dá a constante dos gases, o R. Ai meu Deus, onde é que eu vou usar isso? Eu já sei, né? Porque eu lembro lá da professora ensinando lá na parte dos gases. Mas segura a informação aí. Vamos aos passos da resolução dos exercícios em estequiometria. Primeiro passo, isso aí mesmo, escrever a equação e fazer o balanceamento. Então, olha só, aqui eu tenho um bário, 2 oxigênios nos reagentes, mas eu tenho 3 oxigênios nos produtos. O que é que eu posso fazer? Bom, se eu colocar um número 2 aqui, eu passo a ter 4 oxigênios. E daí eu coloco o outro aqui, 2 vezes 1, 2, mais 2, 4, e eu fecho o meu balanceamento, né? 2 bares, 2 bares. Beleza? Muito bem. Equação balanceada, anotar as proporções. 2 para 2 para 1. Muito bem. Eu quero saber o volume de oxigênio liberado. Onde é que vai o meu X? Isso mesmo, embaixo do oxigênio. Qual a informação que eu tenho? Nossa, professora, eu tenho um monte de informação. Mas veja bem, que eu quero determinar o volume de oxigênio liberado, aí eu tenho essas informações de temperatura e pressão do gás oxigênio, tá certo? Por enquanto eu não vou utilizar, porque o oxigênio eu quero descobrir quanto que eu vou produzir dele. Então, guarda esse 27 graus, guarda esse 1 atm. Eu vou precisar de uma informação de outra substância que está na minha reação química. No caso aqui, o 33,8 gramas do peróxido de bário. Essa é outra informação dada. Coloquei lá 33,8 gramas de peróxido de bário. Vou ao meu terceiro passo, adaptar as informações. Muito bem, aqui eu tenho a massa do peróxido de bário, então o que eu tenho que fazer com esses 2 mols? Transformar para massa. Muito bem. Então, 338,6 gramas. Agora, vem o X da questão, ou antes do X da questão, vem uma pergunta antes de você resolver o exercício. Você quer calcular o volume de oxigênio, mas você não está na CNTP. O que é que você vai fazer? Qual a informação que você vai usar aqui para o oxigênio? Muito bem, veja que nós temos de informações temperatura, a pressão do gás que vai ser produzido, e o exercício me dá o R, constante dos gases. O que me lembra? R, temperatura, pressão, PV, nRT. Então, a minha pressão é 1, a minha temperatura é 27 graus Celsius, transformando para Kelvin vai dar 300, e o meu R 0,082. O que é que eu quero calcular aqui?
o meu volume. Mas eu tenho número de mols? Não, eu não tenho. Mas eu consigo calcular? Sim, eu consigo. Onde? Usando estequiometria. Então, o meu N eu vou usar calcular, como eu preciso calcular o número de mols, eu vou usar a informação do oxigênio em mols. No caso, esse 1 já está em mols, então eu vou manter essa informação, 1 mol. Olha a minha regra de 3 aqui montada. 338,6 gramas produzem 1 mol de oxigênio. Se eu tiver 33,8 gramas, eu vou produzir X. Vou resolver a minha regra de 3. Tá? X. E daí eu sei que X é igual a 0,1 mols de oxigênio. Terminei o exercício? Não, não terminei o exercício, porque eu quero calcular o volume de oxigênio. Se eu sei quantos mols de oxigênio eu tenho temperatura desse gás, tenho pressão desse gás, o que eu consigo calcular? Isso mesmo, o volume. Então eu pego essa informação, jogo lá, e agora é substituir e correr para braço, certo, gente? Então, pressão de 1, volume eu quero achar, o número de mols é 0,1, o R 0,082 e a temperatura 300, e daí a gente chega num volume igual a 2,46 litros de oxigênio. Professora, vai ser sempre assim? Não necessariamente, mas se o exercício não fala que você está na CNTP e ele te dá informações de pressão e de temperatura e te dá informação da constante dos gases, que provavelmente vai vir informado, em algum momento você vai ter que fazer isso, tá? Então, ou você calcula o número de mols aqui com a lei dos gases ideais e depois joga para a estequiometria, ou vice-versa, que foi o que a gente fez. Primeiro calculou a estequiometria e depois jogou na lei dos gases ideais. Certo, gente? Então, a gente finaliza aqui essa última fase da primeira etapa de estequiometria, tá? Nós vamos ter um pouco mais de exercícios do que nas outras semanas, porque a gente tem aqui mais situações que poderão surgir, ok? Então, eu vou dar mais tempo para vocês resolverem os exercícios. Então, vou colocar hoje no sistema para vocês me entregarem semana que vem, e daí ou vocês me escrevem lá no Classroom para tirar as dúvidas, ou então nas lives para fazer as perguntas e tirar todas as dúvidas, ok? Obrigada, pessoal, e até mais!